Vamos falar agora do naipe de ouros, do naipe de sinos, né, que eu comentei anteriormente, que está relacionado justamente à nobreza. Então, a gente vai ver aqui dentro desse contexto, desse conjunto de cartas aqui do naipe de sinos, a vida das pessoas mais abastadas, dos nobres, aqueles que nasceram com maiores possibilidades financeiras, né, geralmente até os donos de grandes extensões de terra. E a gente vai ver aqui também o quanto as cartas acabam tendo uma certa dualidade, elas têm sempre um lado bom e um lado ruim aqui, de alguma maneira, né? Então a gente começa com a carta do Sol, que é o As de Ouros, que representa aqui o Sol, o brilho, né? E aqui ele tem duas representações, dois significados principais. Primeiro, o Sol como brilho mesmo, aquelas pessoas que tinham abundância, que brilhavam, que tinham riqueza, né? E também o Sol como uma representação de Jesus, uma ligação com o cristianismo, né? Jesus como a luz da igreja. E eu havia comentado antes, quando a gente viu a carta da Lua, né, que a lua representava a igreja que refletia o brilho do sol. Então, esse contexto histórico desses emblemas aqui trazem justamente o sol como uma graça de Deus, como aquele fogo divino que ilumina o homem e que mantém vivo o indivíduo, né? A gente vai ver aqui que nesse naipe de ouros a gente tem um tema de uma certa inconstância. Esse aqui é o naipe mais inconstante que tem, falando de perdas e de ganhos, porque tudo aqui acaba sendo inconstante. Então a gente tem aqui o sol, né? O dia vai virar noite, vai chegar a noite, o sol, em algum momento ele vai se esconder, ele não vai ficar ali para sempre, né? E a primeira carta que a gente tem aqui, seguindo a carta dos naipes depois do sol, é justamente a carta do trevo. É uma carta que fala de sorte, que fala de alegria, mas aquela sorte, aquela alegria, né, que é curta ou que dura pouco, é aquela oportunidade que tem que ser aproveitada, que tem que ser agarrada rapidamente, antes que passe. Então, ela representa também, até na visão cristã, a Santíssima Trindade, né? O trevo, o três folhas, o trifólio, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além de ser uma erva que também era muito usada na época e que curava várias doenças, várias coisas. Então, tem todo um significado aqui relacionado aqui a esse trevo, nesse sentido de uma sorte, né? Mas daquela sorte passageira de uma oportunidade que tem que ser aproveitada. A próxima carta aqui é a carta dos pássaros, né? Pássaros, a gente pensa numa carta do alto também, né? A gente pensa em pássaros, a gente pensa no canto dos pássaros, na tranquilidade, na beleza daquele som. Mas também naquela época os pássaros representavam aborrecimentos, porque os pássaros destruíam as plantações, né? Tem até uma citação da época, né, daqueles livros de emblemas, que falava que dois pássaros no mesmo galho representavam a perda do lucro. Então a gente percebe aqui de novo, né, que essas cartas elas têm esse lado bom e esse lado ruim. Então os pássaros tanto pode falar de comunicação, né, daquele barulhinho alegre e gostoso, quanto de fofocas, né, hoje em dia, né, de conversas que distraem, enfim, né, de pequenos problemas, de pequenos aborrecimentos também, né? A próxima carta é a carta da chave, né? As pessoas que nasciam nessas famílias mais ricas, né, já que Ouros representa aqui a nobreza, elas tinham a chave para abrir as portas certas. Elas tinham os contatos, elas tinham as chaves, elas tinham as possibilidades de abrir as portas corretas. E geralmente, quando morriam, o pai deixava essa chave para o filho, na mão dos filhos, para que eles tomassem as decisões, tá certo? Para que eles pudessem dar sequência, né, à questão da família. Aqui também fala dessa chave de você administrar as coisas com sabedoria e com prudência, e também ter fé, confiar que Deus tem a chave, né, que Deus vai guiar dentro daquele contexto, né, católico cristão que eu comentei. A próxima carta é a carta do caixão. A carta do caixão ela representa tanto a morte física, a questão da mortalidade do homem dentro da visão cristã, como também representa tudo que vinha depois para os que ficaram, né? No caso dos nobres aqui uma herança, por exemplo. Então, não deixa de representar também, né, abrindo o caixão, um grande baú dos tesouros, né? Então, ele pode representar tanto uma parte de fim, finalizações, coisas que ficam trancadas no caixão e que se vão, quanto coisas que saem, né, desse caixão que se abre, que é, no caso, uma herança, um tesouro. Outra carta aqui dentro desse contexto aqui do naipe de Sinos é a carta dos livros, né? E, inicialmente, a carta do livro representa justamente o conhecimento. Essa era uma classe que tinha muito mais facilidade de acesso ao conhecimento. Só que a carta dos livros, ela fala também de segredos, né? Quando a gente pensa naquela coisa do livro estar fechado. Então, são segredos, né, que podem levar um reino inteiro à glória ou ao infortúnio.
né? E na visão cristã, ela faz referência aos livros sagrados, né? A Bíblia, que contém toda a sabedoria de Deus. Então, é uma coisa de conhecimento que deveria ser observado. A foice, que é a próxima carta, ela representa o próprio trabalho na terra, o trabalho braçal, o trabalho árduo aqui, né? Afinal, a terra era que sustentava, né, a nobreza, a extensão de terras, ter dinheiro, ter riqueza. Na época, a riqueza era representada justamente pelas terras. Então, traz aqui até um valete de ouros, que é um homem jovem que está construindo, que está trabalhando, lutando para construir as coisas ou para manter aquelas coisas, né? E também fala aqui do momento da colheita, né? Quando o trigo está pronto para ser colhido no momento certo, né? Então, o trigo colhido no momento certo promove a abundância. Então, essa carta fala tanto de cortes necessários, que no momento certo podem trazer colheita, podem trazer até abundância. A próxima carta é a carta dos caminhos. Essa carta fala justamente de opções, de alternativas, a estrada que a gente percorre na vida e as perdas e ganhos que são resultados justamente das escolhas. Ela traz aqui até a Rainha de Ouros. E para algumas tradições, a Rainha de Ouros poderia ser também aquela mulher viúva, a rica que perdeu o marido, né? Então, as mulheres elas se casavam com homens bem mais velhos e acabavam ficando viúvas cedo. Então, tem essa questão do caminho a ser trilhado aqui. E a última carta desse naipe aqui de sinos, desse naipe de ouros, é justamente os peixes, né, trazido aqui com o rei de ouros. Então, essa carta aqui fala justamente da própria abundância, né, dinheiro, fartura, né, e aqui com esse rei representa um homem mais velho, um homem maduro, um senhor dono de terras, dos negócios aqui, uma pessoa mais abastada. Então, vocês percebem aqui que essa jornada aqui dentro do naipe de sinos, do naipe de ouros, mostra os extremos dos ganhos e perdas, mostra mudanças súbitas que podem acontecer do dia para a noite, né? Um falecimento aqui no caixão, uma foice, um corte, né? Um segredo aqui que é revelado aqui nos livros, uma opção aqui que vem dentro desses caminhos. Então, são várias coisas aqui que acontecem que podem mudar a sorte, mudar as coisas da noite para o dia. Um reino que ganha ou perde poder, divisas, dinheiro, enfim. E também a fartura ou pobreza de uma boa ou má colheita, de uma boa ou má escolha. E fala do destino que está nas mãos de Deus, né? Tanto no livro aqui quanto na chave, quanto no livro, né? Aquele destino que está nas mãos de Deus. Então, se submeter a um destino acima do homem, tá ok?